Então vamos lá, né? O nosso foco aqui é na ciência, como eu falei, né? Então agora nós vamos falar sobre o método científico, né? Essa que é o eixo, né? É o núcleo duro da ciência. É a partir do método científico que qualquer resposta científica vai ser construída. O método, né? Como o conceito de método é um roteiro, uma sequência de etapas que eu vou percorrer. E o método científico é exatamente isso. Eu vou ter uma sequência de etapas, uma sequência de eventos sucessivos, um vai suceder o outro. Primeiro, uma etapa precisa acontecer para vir a próxima e a próxima. Tá? Então, é uma cascata de etapas. E quando eu conseguir percorrer esse caminho do método, então eu poderei ter aquilo que eu chamo de resposta científica. Tá certo? Ponto importante. Existem variações. Alguns autores podem dizer que tem uma etapa a mais ou uma etapa a menos, né? Durante aqui eu vou falar, né? Aqui eu vou citar 7 etapas, mas eu considero que temos 4 ou 5 que são fundamentais e que não importa quem seja o autor, vai concordar que essas etapas precisa percorrer, tá? Outra questão que sempre é uma indagação é quem foi a pessoa que realmente criou o método científico, tá certo? Uns defendem que foi Galileu Galilei, né? Lá por volta do século XVI, que tenha desenvolvido o método científico, tá? Outros defendem que foi Francis Bacon, né? E muitas outras formas, tá? Também existem formas diferentes do método científico. Às vezes existem variações do método científico. O método científico usado nas ciências da natureza pode não funcionar para as ciências humanas, né? Então eu preciso de um método um pouco diferente para as ciências humanas, né? Ou para as ciências da linguagem também posso precisar de um método um pouco diferente, tá? Vou trabalhar aqui com o método das ciências da natureza. A biologia é uma ciência da natureza, então a gente vai trabalhar com um método ajustado para as ciências da natureza, tá? Bom, vamos lá. A primeira etapa é a observação de um fenômeno. Tá? Um fenômeno precisa me chamar a atenção dos meus sentidos, né? A palavra fenômeno, na língua portuguesa, né, no dicionário da língua portuguesa, significa algo extraordinário. Na ciência, qualquer coisa é um fenômeno, tá certo? Uma mosca voando, uma caneta caindo no chão, tudo isso é um fenômeno, tudo isso é digno de chamar a atenção e digno de se buscar uma resposta, né? Então existem bilhões de fenômenos no universo. Aliás, é por isso que vamos ter ciências diferentes, né? Porque cada ciência vai ter os fenômenos relacionados a ela. Por exemplo, no meu caso, a biologia, são os fenômenos relacionados à vida que me interessam, né? Quando eu falo de biologia. Tá? Segunda é a pergunta, tá? A questão. Então eu vou me indagar do porquê daquilo ter acontecido ou não ter acontecido, tá certo? Aqui eu coloquei, né, alguns porquês e tal, mas lembrando, como eu disse, em geral a ciência não está preocupada com porquês. Quando eu digo porquês, eu quero dizer porquês transcendentais, né? Por que a vida foi surgir? Essa é uma pergunta que ela é mais para o campo da religião e da filosofia, né? Porque ela é mais transcendental, ela depende. Quando você faz esse tipo de pergunta, você está focando numa intenção. Você já parte do pressuposto que houve uma vontade superior com isso. E para a biologia, né? A gente segue a regra de que eu não preciso de uma explicação fantástica, mágica para as questões. Eu preciso que a resposta seja mais material possível, mais materialista possível. Tá certo? Depois da pergunta vem a hipótese. Esse ponto aqui pode haver variações, tá? Há quem defenda que a pergunta já está junto com a hipótese, então eu parto já da observação direto para a hipótese. Então, varia de autores, certo? Hipótese é uma explicação, mas tá? Em ciência, hipótese é uma explicação baseada
em ciência prévia. Tá? Ela não é só uma explicação, né? Ela é uma explicação baseada em ciência prévia. Né? Quem cursa graduação, né, principalmente na área de ciências da natureza, quando chegar lá no final do curso, vai ter que fazer um trabalho de conclusão de curso, que nada mais é do que aplicar o método científico na prática. Tá, pessoal? E aí tem uma parte lá do trabalho de conclusão, tá? Que a pessoa faz o que a gente chama de revisão de literatura. A revisão de literatura nada mais é do que eu procurar naquilo que já foi divulgado cientificamente as bases para que eu estou escrevendo, as bases que eu vou fundamentar a hipótese do meu trabalho, tá certo? Então a explicação ela precisa ser sempre baseada em hipótese, ela não pode ser baseada em fatos que não têm ciência por trás. Exemplo, sumiu uma caneta, né? Uma vez eu vi um texto na internet que falava explicava os motivos do sumiço das canetas Bic, né? Uma marca de caneta, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, mas era interessante a da caneta, né? Porque havia lá uma brincadeira de uma teoria da conspiração e eles diziam que era porque a caneta Bic era uma sonda alienígena, então é por isso que ela desaparecia e aparecia sem tu querer, tá? Essa hipótese, ela não é uma hipótese científica, de certa forma. Diz, não pode existir uma civilização alienígena com tecnologia para colocar sondas e tudo mais? Teoricamente, sim, tá? Mas até hoje a gente encontrou, previamente, né? Já existe registro científico de civilizações extraterrestres que entraram em contato com o ser humano e que deixaram sondas aqui, tá? Eu não digo relatos de pessoas, eu digo evidências concretas mesmo, tá? Até o presente momento não, né? A gente tem, não vou difamar ninguém, mas algumas pessoas que acreditam ter entrado em contato e tal, mas não é algo que seja de conhecimento não, de comum conhecimento, que todo mundo sabe, eles se apresentaram, a gente tem evidência e tal, não tem. Então não é ciência prévia nesse caso, então eu não posso usar essa explicação, né, de que uma caneta Bic some porque ela é uma sonda alienígena, então ela tem vontade própria, ela vai embora a hora que ela quer, tá certo? Então não é uma hipótese aplicável, né, porque ela não está baseada em ciência prévia, tá? Eu posso dar uma outra ainda mais fantasiosa, que aí se algum objeto sumiu da minha casa, eu procuro e não consigo encontrar, eu digo que um leprechaun, né, roubou. Um leprechaun, uma figura mitológica irlandesa, né? Em qual momento foi registrado, né, um leprechaun, né, para saber que essa criatura mitológica roubou, né? Eu não tenho ciência prévia que explique o leprechaun para eu poder usar isso como exemplo, como hipótese, quer dizer, para o sumiço, tá? A experimentação. Aí essa sim que é a parte que quando se fala de um cientista todo mundo lembra, né? A experiência, tá certo? E é nessa parte que o método científico, então, ele vai parecer empirismo. E até às vezes é por isso que o empirismo é confundido com ciência, né? E vice-versa, tá? Nessa parte que parece. Né? Nós temos algumas diferenças. Diferença fundamental, né? No experimento científico, eu tento repetir o fenômeno em condições controladas, tá certo? E tento isolar as variáveis. Quando se trata do empirismo, da experimentação pessoal, nem sempre se está preocupado com isolar variáveis, porque na grande maioria das vezes isolar variáveis significa fazer vários experimentos e eu vou testar nele algumas hipóteses. Eu vou testar a hipótese neles. Então, eu terei grupos testes e grupo controle, tá certo? E, em geral, no empirismo não é conduzido dessa forma, tá certo? Então, eu tenho várias maneiras. Uma que eu posso citar aqui, que é bem legal aqui, para ilustrar isso, é com relação à pesquisa de medicamento, tá certo? Então, é lançada uma nova droga, por exemplo, né? Uma droga que parte da premissa, por exemplo, que agora a gente, infelizmente, está vivendo um momento aí
dengue, né? Tem uma epidemia de dengue no Brasil. Então vamos dizer que encontrei uma planta lá que tem uma substância capaz de curar a dengue. Eu desenvolvi os sintomas da dengue, eu tomo essa medicação e em 24 horas eu estou curado. Tá? Totalmente hipotético, né? Totalmente hipotético, mas vamos supor isso. Então, desenvolvo a droga, isolo e tudo mais, faço medicação, faço vários testes, teste in vitro, teste in vivo, em animais, depois entro então para o teste em seres humanos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou organizar os seres humanos para o teste em 2 grupos, tá certo? E 2 grupos com um número relativamente grande de pessoas, para mim isolar o erro padrão, aquele desvio do erro que pode se fazer parecer que uma exceção se tornou regra. Então, por exemplo, num teste como esse, de 100 a 200 pessoas em cada grupo, né? Um grupo relativamente grande. Infelizmente, nesse caso, teria todas as pessoas estarem doentes de dengue, né? E aí, tentaria isolar ao máximo as variáveis, né? Se de um grupo tem 50 pessoas do sexo feminino, no outro grupo também vai ter 50 pessoas do sexo feminino, para que a variável hormônio sexual feminino não interfira. Se de um lado eu tenho 50% das pessoas que são maiores de 30 anos, do outro lado também. Tá? E sim, eu vou tentar fazer os 2 grupos o mais homogêneo possível, dentro das possibilidades, para isolar todas as variáveis. Porque a única coisa que eu quero testar é se o remédio funciona. E aí o que eu vou fazer? Para um grupo eu vou dar um placebo, né? Uma pílula de açúcar, uma pílula de farinha, tá? Essa pílula de açúcar, essa pílula de farinha, eles vão acreditar que estão tomando o remédio, porque sabe-se que o efeito placebo é que quando eu tomo algo que não é remédio, acreditando que é um remédio, ele pode funcionar, tá? E para o outro grupo, eu vou dar o remédio de fato. Aliás, geralmente, nesse caso, vai ser o que a gente chama de duplo cego. Quem está tomando o remédio não sabe que está tomando e nem quem está administrando, na verdade. É por meio de alguns métodos de identificação, como cor de cartão, cor de algum símbolo, que é identificado. E aí eu comparo os 2 grupos ao final do teste, certo? Se no grupo que eu testei a medicação, né, das 100 pessoas, 90 se curaram da dengue, tá? E do grupo que tomou placebo, das 100, só 3 se curaram da dengue, eu tenho aqui uma diferença relevante, né? Eu posso dizer então que a minha medicação funciona, o meu experimento funcionou. Quer dizer, não é que o meu experimento funcionou, quer dizer que o meu experimento forneceu evidências que apoiam a minha hipótese. Nesse caso, a hipótese era que a medicação curava dengue, né? Então, não é que o experimento sempre vai funcionar. Eu posso dizer que o experimento sempre vai funcionar, né? A não ser que eu conduza errado, dê alguma zebra, algum problema assim, eu estrague o experimento. Mas se eu consigo completar o experimento e ele me fornece resultados, o experimento funcionou. Ele pode fornecer dados que não concordam com a minha hipótese. Aí eu esqueço aquela hipótese e começo tudo de novo, tá? Ou ele pode fornecer evidências que apoiam a minha hipótese, tá certo? O experimento, de um jeito ou de outro, o experimento funcionou, tá certo? Tá? E o bom cientista, o cientista de verdade, ele não esconde quando deu errado, né? Ele não esconde. O errado também fornece aprendizado, também pode fornecer conhecimento, né? Falando de medicação, nós temos uma medicação famosa, né, para disfunção erétil, que quando foi desenvolvida, ela foi desenvolvida para tratamento cardíaco, tá? E quando chegou na fase de testes, ela se provou pouco eficiente para o tratamento cardíaco, mas ela se provou muito eficiente para a disfunção erétil, né, masculina. Então, a hipótese, né, de que a medicação ajudava o problema cardíaco não se confirmou, mas, né, surgiu uma nova hipótese. Esse medicamento pode funcionar para disfunção erétil? E a resposta daí dos testes foi sim, né? Bom,
Aí depois disso, né, vem a análise de dados. Alguns já consideram que a análise de dados e resultado é uma coisa só. Análise de dados, eu vou pegar os dados, né, vou coletar os dados, e vou analisá-los, vou compará-los, e aí eu vou chegar, né, a uma conclusão, a um resultado. Certo? Essa etapa, então, há quem pule também. Diga que a análise de dados é a própria conclusão, né? Então, não há necessidade de uma separação. Tanto que em trabalhos vem assim, análise de dados e conclusão. Tá? Alguns consideram partes da mesma etapa. Mas então, eu tenho dados e eu vou para a conclusão. Tá? Se a conclusão, né, se o meu experimento ele é contrário à minha hipótese, se ele não apoia ela, se ele mostra que a hipótese não se provou competente para a explicação, eu, como eu disse, esqueço a hipótese e lanço uma nova hipótese baseada em ciência e começo com um novo experimento. Agora, se o experimento apoia a hipótese, daí então eu posso dizer que a minha hipótese agora é uma teoria. Certo? Se vocês procurarem no dicionário da língua portuguesa, hipótese e teoria têm o mesmo significado. Significam a mesma coisa. No dicionário da língua portuguesa, né? Significam explicação para algo. No método científico, não. No método científico, a hipótese é uma explicação baseada em ciência prévia. A teoria é uma hipótese que foi apoiada por evidências fornecidas por um experimento. Ou seja, a teoria é uma hipótese que foi testada. Então, a teoria em ciência, ela tem um nível a mais do que a hipótese. Porque ela já tem evidências favoráveis por meio de um experimento que já apoiou ela. Tá certo? Se a teoria for exaustivamente testada por vários experimentos, ela pode se converter numa lei científica. Na biologia, as leis são muito raras, elas são bem difíceis de acontecer. Eu, particularmente, não lembro de nenhuma lei. Eu lembro do dogma central da biologia, que é uma espécie de uma brincadeira que se faz, que é a questão do DNA, né? Que o DNA se replica e se transcreve em RNA, e o RNA é traduzido em proteína. Então, isso a gente chama que é o dogma central da biologia. Ninguém questiona isso, né? Mas não é uma lei, não é chamado de lei, é chamado de dogma, tá? Mas as leis, elas são, na área das ciências da natureza, mais comuns na física ou na química. Por exemplo, a lei da conservação da massa, né? Ela foi proposta já lá por Lavoisier, né? Que é considerado o pai da química moderna. Então, em todos os laboratórios do mundo, não só em laboratórios, em indústrias pelo mundo, né? Você pega produto A, produto B, tanta quantidade de um e do outro, mistura e você sabe que vai sair o produto C em tal quantidade, certo? A lei da conservação da massa, né, ela foi exaustivamente feita em todos os laboratórios do mundo que fazem manipulação de substâncias e até na própria indústria. E em todos os lugares dá certo. Então, por isso uma lei, né, ela é irrefutável, ela dá certo sempre. Né? No cotidiano de uma empresa, de uma indústria química, uma indústria têxtil, qualquer indústria que faça mistura, reações químicas, ela é uma realidade que se repete perpetuamente, que eu posso prever com segurança. Ó, eu quero, do produto final eu quero tanto, então eu sei que os reagentes vai ser na proporção de tal e tal, e dá certo. Então, uma lei inquestionável. E eu tenho, né, por outro lado, também leis na física, como por exemplo a lei da gravitação universal. Né? Os corpos sempre são atraídos para o centro do astro maior. Tá? Os cálculos já foram provados exaustivamente. Com esses cálculos, o ser humano pôde sair do planeta Terra, ir à Lua. Com esses cálculos, o ser humano pode lançar satélites, né, satélites que orbitam o planeta Terra, satélites geoestacionários. Então, né, a teoria foi exaustivamente testada e pode ser considerada uma lei. Tá? E aí a divulgação dos resultados, né? Um trabalho científico de verdade, ele precisa ser divulgado, tá? Por vários motivos, né? Primeiro, porque o conhecimento, né, deve ser acessado pelo maior número de pessoas. Segundo, porque os pares poderão revisar,
né? Poderão fazer revisão disso e ver se realmente chegam à mesma conclusão, ao mesmo resultado, porque pode ser que não chegue às mesmas conclusões, pode ser que aquele que testou primeiro só conduziu o experimento de forma equivocada, tá? E também pode acontecer, obviamente, nós todos somos seres humanos, né? A ciência é feita por seres humanos, temos vaidades, temos ambições, temos medos, então sempre pode acontecer, né? Há uns anos atrás aconteceu de um geneticista muito renomado, sul-coreano, que divulgou dados de replicação genética, né? de clonagem, e aí os dados dele eram revolucionários. E quando outros pares, né, outros geneticistas ao redor do mundo foram tentar repetir os experimentos em seus laboratórios, ninguém conseguia. Ninguém conseguia repetir os resultados, né, seguindo o método dele. E ele foi indagado, e de tanto ser indagado, ele veio a público e revelou que ele falsificou os dados, porque ele estava sofrendo muita pressão e tinha que apresentar resultados, então ele falsificou os dados. Então isso pode acontecer, né? Então é muito importante. E isso também é o que muitas vezes até diferencia a ciência também, novamente, do empirismo. Porque aí eu vou divulgar os dados e isso pode ser exaustivamente testado por outros. É sistemático, de novo, o método é sistemático. Eu ainda documento tudo que eu produzi e passo para frente. Não que não possa ser documentado o empirismo, mas, de novo, vai ser uma resposta baseada na experimentação que admite-se já certeza. Outro dado importante, então, sobre ciência. Não é que a ciência está sempre certa. Ela vai fornecer. Se algo conseguiu passar por todas essas etapas que eu apresentei do método, ao final pode-se dizer que é uma resposta científica. É o conhecimento científico. Então, a ciência consegue explicar tudo? Não. De novo, por isso que eu falei que muitas vezes a ciência se preocupa mais com como do que com o porquê. Porque às vezes o porquê não dá para submeter ao método, né? Exemplo aqui, né? Deus existe? Do ponto de vista da ciência, eu posso responder essa questão? Não. Por quê? Porque como eu vou montar um experimento capaz de provar a existência de Deus? Tá? Eu não tenho como, né? E é importante entender essa parte agora que eu estou falando, tá certo? Porque a ausência de evidência não é evidência de que não existe. Ou seja, a minha pergunta é: Deus existe? Então eu não consigo montar um experimento para provar que ele existe. Então, se eu não consigo fazer um experimento para provar que ele existe, eu tenho que mudar a minha pergunta. Então, Deus não existe, e aí eu tenho que tentar montar um experimento para provar que ele não existe. E eu também não consigo igual. Eu não consigo montar um experimento nem para provar que ele existe, e não consigo montar um experimento nem para provar que ele não existe. Então eu não consigo, como eu não posso submeter essa questão ao método, eu não posso passar por todas as etapas do método, eu não posso dar uma resposta científica para essa pergunta. Então eu não tenho como respondê-la, tá certo? Então é isso. A ciência muitas vezes não tem como responder uma pergunta. Às vezes por questões mesmo de não conseguir, ou pode ser naquele momento. Às vezes, naquele momento, eu não tenho como responder essa pergunta, eu não tenho como responder essa questão nesse momento, tá? Porque me falta capacidade intelectual, ou até me falta capacidade tecnológica. Pode ser que demore 50, 100 anos. Né? Albert Einstein postulou a teoria da relatividade geral por volta dos anos de 1930, certo? E muitas coisas estão sendo provadas só agora, porque só agora temos tecnologia para conseguir testar aquilo que ele sugeriu como uma hipótese, como uma explicação, certo? Então, por conta disso, a ciência não está sempre certa, certo? Uma resposta científica não é a resposta certa ou a resposta verdadeira. A resposta científica é a resposta que passou pelo método científico. E é por isso que a ciência não tem nenhum problema de rever os seus conceitos, rever as suas explicações. Porque se aparecer uma outra pessoa que submeter algo que já tinha uma explicação ao método científico novamente, de uma outra forma, com um outro experimento, e chegar a conclusões diferentes, ela pode dizer que aquela resposta não estava mais certa e ela não confere mais. E pode ser mudado, certo? Essa é a parte também muito importante da ciência. A ciência não deve ter medo nunca de mudar de opinião, certo?
Quer dizer, mudar de opinião não, mudar de resposta, porque não se trata de opinião, se trata do método, né? Passou pelo método e provou-se outra coisa, aceita-se essa nova explicação, já que ela foi submetida pelo método, tá certo? Né? Então, obrigado por participar dessa videoaula, tá certo? E tchau, tchau.